diferentes níveis de desenvolvimento dos países no que toca à economia e à justiça social, houve a necessidade de iniciar um diálogo Norte-Sul. A divisão Norte-Sul é uma divisão socioeconómica política utilizada para atualizar a teoria dos mundos. A partir dessa divisão, separa-se os países desenvolvidos, chamados países do Norte, dos países do Sul, grupos de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, divididos no mapa através de uma linha imaginária. Apesar do nome, alguns países desenvolvidos também estão abaixo da linha do Equador, como a Austrália e a Nova Zelândia, que mesmo assim fazem parte do grupo dos países do Norte. A ajuda proporcionada pelos países do Norte aos países do Sul é proporcionada através da CAD, o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento. Este organismo da OCDE é exclusivamente constituído por países desenvolvidos. Esta ajuda ao desenvolvimento pode ser de três tipos distintos. Ajuda de emergência aplica-se a casos onde é necessário auxiliar vítimas de catástrofes naturais, sismos ou cheias, como aconteceu no Haiti em 2010, ou então a catástrofes humanas, como o caso dos refugiados que hoje bem conhecemos, que tentam atravessar da África para a Europa. Graças a esta ajuda, os países conseguem se reerguer e, no outro caso, é garantido aos refugiados a satisfação das necessidades mínimas de sobrevivência e a oportunidade de começar uma vida nova. Cooperação técnica, destinada à transferência de conhecimentos ou à formação de técnicos nos países em desenvolvimento, como no caso da saúde ou da educação. Devido a esta ajuda, é concedido um melhor serviço de saúde às pessoas dos países do Sul ou em necessidade, e são curadas doenças que nos parecem simples, mas sem a devida ajuda se podem tornar muito perigosas. É dada também instrução e escolaridade não só às crianças, mas também pessoas de várias idades, e isto leva ao desenvolvimento. Alívio da dívida consiste no perdão total ou parcial da dívida entre países. Um diálogo entre países do Norte e do Sul é de importância extrema, pois não só levarão a um desenvolvimento dos países do Sul, mas como também, em certa parte, os do Norte. Desta forma, um país do Norte poderá importar recursos humanos e matérias aos países do Sul, o que levará a um crescimento económico de ambos os países e, por fim, viveremos num mundo mais agradável e coeso. O conceito de justiça social surgiu em meados do século XIX como consequência da necessidade de conseguir uma partilha equitativa dos bens sociais, pois numa sociedade que prima a justiça social, os direitos humanos dos indivíduos que habitam nela serão respeitados e as classes sociais mais desprotegidas contarão com oportunidades de desenvolvimento. O conceito de justiça social resulta do compromisso da parte do Estado para compensar as desigualdades que surgem no mercado e em outros mecanismos da sociedade. As autoridades apropriadas são as que deverão garantir algumas questões e propiciar algumas condições para que este palco, no qual prima a justiça social, seja o facto e que, por exemplo, todos os cidadãos tenham a mesma possibilidade de se desenvolver economicamente, isto é, que não existam poucos multimilionários e muitíssimos pobres. Como por exemplo, imaginemos que 30% da população de uma sociedade recebem um salário de 40 mil euros ao mês e os restantes 70% receberão só 500 euros ao mês. Então, neste caso, não existe justiça social. Em relação ao princípio da igualdade de oportunidades, o trabalhador ou candidato ao emprego do setor privado ou público tem direito à igualdade de oportunidades e de tratamento no que se refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção e às condições de trabalho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou condição social, património genético, à formação e promoção e às condições de trabalho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente de ascendência, idade, sexo, orientação sexual, estado civil, situação familiar. A criação da ONU insere-se no cenário pós-Segunda Guerra Mundial como um dos esforços mais unidos da comunidade internacional em favor da manutenção da paz global. Conforme as disposições do primeiro artigo da Carta das Nações Unidas, são propósitos da ONU a manutenção da paz, o desenvolvimento das relações amistosas entre as nações, a promoção da cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter económico, social, cultural ou humanitário e para a promoção do estímulo e respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião, e ainda a formação de um centro para garantir a concessão destes objetivos. A noção de desenvolvimento como direito ganhou importância com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1986, que
que teve como principal princípio a colocação do desenvolvimento como direito humano. Esta declaração, por parte das Nações Unidas, esclarece que o direito ao desenvolvimento é um direito humano, intransferível e atribui ao homem o papel central do desenvolvimento, e sendo que este deve ser participante ativo e beneficiário do direito ao desenvolvimento. A declaração também faz referência ao contributo dos Estados, assumindo que estes devem tomar a nível nacional todas as medidas necessárias para a realização do direito ao desenvolvimento e devem assegurar a igualdade de oportunidades para todos no acesso aos recursos básicos, como a educação, serviços de saúde, alimentação, habitação e emprego, e acrescenta que os Estados têm o dever de cooperar uns com os outros para assegurar o desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento. Desta forma, podemos relacionar o direito ao desenvolvimento com a justiça social à escala global. Isto é, sendo que o desenvolvimento é visto como um direito de todas as populações e de todos, os Estados devem colaborar entre si. Deste modo, os países desenvolvidos e com maior grau de desenvolvimento devem cooperar com os países menos desenvolvidos, para que seja possível assegurar o desenvolvimento destes, eliminando os entraves ao desenvolvimento existentes. Com a interajuda dos Estados, é possível pensar na diminuição das desigualdades entre os países e populações e diminuir os níveis de pobreza extrema e, desta forma, promover uma nova ordem económica internacional, baseada na igualdade e no equilíbrio, com interesses mútuos e respeitando os direitos humanos. No final da década de 60 do século XX, o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, um organismo da OCDE, definiu o conceito de Ajuda Pública ao Desenvolvimento, APD, tendo utilizado os seguintes critérios: ser fornecida aos países em desenvolvimento dentro de um quadro bilateral ou acordada por instituições multilaterais, ser distribuída por organismos públicos, destinar-se a promover o desenvolvimento, assentar em condições financeiras favoráveis em que pelo menos 25% sejam atribuídos a fundo perdido. De acordo com esses critérios, podemos dizer de que se trata de ajuda pública ao desenvolvimento, quando é concedida por organismos públicos, sob a forma de doações ou de empréstimos, efetuados estes sempre praticados pelo mercado, tendo esta de ajuda de se destinar exclusivamente ao desenvolvimento. Dada a heterogeneidade de situações que caracterizam os países em desenvolvimento, a OCDE definiu que apenas são receptores de ajuda pública ao desenvolvimento os países cujo rendimento per capita anual em 2010 se situava abaixo dos 12.276 dólares. Desta forma, o CAD clarificou o que se entendia por ajuda ao desenvolvimento. Também a ajuda militar, as operações de manutenção de combate ao terrorismo e as operações militares de manutenção da paz não são consideradas com APD. O CAD é atualmente composto por 29 países, sendo Portugal um dos seus membros. Este grupo de países assumiu o compromisso, a quando da formação deste organismo, de transferir anualmente 0,7% do seu PNB. Tipos de ajuda pública ao desenvolvimento, APD. Atendendo à natureza dos doadores, podemos distinguir a APD em ajuda bilateral, quando é concedida por um Estado diretamente a outro Estado, assumindo a forma de empréstimo ou de doações. Por exemplo, trata-se de ajuda bilateral quando o governo de um país doador realiza uma doação a um país receptor, destinada a apoiar um programa de vacinação infantil. Ajuda multilateral quando é concedida a um Estado através de organismos internacionais, como as Nações Unidas ou o Banco Mundial, destinada a financiar projetos e programas implementados por estas instituições nos países em desenvolvimento. A ajuda como forma de promover o direito ao desenvolvimento. Apesar dos progressos que se verificaram na última década, as desigualdades mundiais continuam. Ao mundo de prosperidade e de abundância opõe-se um mundo de pobreza e privação. Através da ajuda ao desenvolvimento é possível promover projetos em diferentes áreas, como a saúde, a educação, a formação profissional, a agricultura ou a construção de infraestruturas que possibilitam a melhoria das condições de vida e de trabalho das populações pobres. A ajuda pública ao desenvolvimento constitui um investimento, pois permite que as pessoas dos países pobres ultrapassem algumas das dificuldades de acesso à saúde ou à educação e dispor de meios que as ajudem a vencer a situação de pobreza em que se encontram. A APD permite desta forma espalhar os benefícios da integração mundial e da prosperidade. Também, ao reduzir a pobreza e a desigualdade, estaremos a investir na segurança coletiva da comunidade mundial. A ajuda pública ao desenvolvimento constitui ainda uma forma mais eficaz para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.
Só através da canalização de verbas, a APD é possível implementar no terreno projetos que permitam concretizar os objetivos do desenvolvimento do milénio. De facto, tem de se verificar uma constante articulação entre os diversos organismos internacionais, entre países doadores e entre países doadores e receptores, para que se possa verificar uma eficácia quer da ajuda, quer do desenvolvimento. Ou seja, a APD provocou uma melhoria real de vida das populações pobres e marginalizadas, provendo um desenvolvimento sustentável. As ameaças à segurança caracterizam o mundo atual. Podem ter várias origens. Umas têm causas naturais, como as catástrofes ambientais, sendo estas inevitáveis. No entanto, por vezes, podem ser minimizadas se as respostas forem preparadas e dadas de forma eficaz. Outras ameaças à segurança são causadas pelo ser humano, como no caso da fome e insegurança alimentar, dos conflitos armados, da violência com causas raciais ou de género e ainda crises económicas que lançam milhares de pessoas no desemprego. As ameaças à segurança tornam as pessoas ou comunidades vulneráveis, isto é, em situação de risco elevado, e de futura degradação da sua vida, que pode conduzir ao agravamento das suas condições de vida e remetê-las para a pobreza e miséria. Embora todas as pessoas sejam, de certa forma, vulneráveis, alguns são mais vulneráveis do que outras. As pessoas pobres têm um grau mais elevado de vulnerabilidade do que as pessoas com rendimentos elevados. Por exemplo, as pessoas pobres têm menos recursos para preservar a saúde ou perante situações de doença. A vulnerabilidade ameaça o desenvolvimento humano, e a menos que seja abordada de forma sistemática, mediante a alteração das políticas e normas sociais, o progresso não será nem equitativo nem sustentável. Se não forem identificadas e reduzidas de modo sistemático, essas vulnerabilidades crónicas são suscetíveis de pôr em causa a sustentabilidade do progresso em matéria de desenvolvimento humano, por várias décadas. Os choques derivados de múltiplas causas são inevitáveis e imprevisíveis, mas a vulnerabilidade humana pode ser minorada por Estados com maior capacidade de resposta, políticas públicas de melhor qualidade e alteração das normas sociais. Nos países desenvolvidos, apesar dos avanços tecnológicos e das melhorias na qualidade de vida, parte da população continua a viver em situação de pobreza, isto é, abaixo do limiar das condições básicas que garantem a sua sobrevivência com qualidade de vida digna. Em Portugal, 18% da população vive nestas condições. Esta parte da população, para além da carência de bens e serviços necessários para a sua sobrevivência, como alimentação, vestuário, cuidados de saúde e alojamento, é também privada socialmente, ou seja, estas pessoas, devido às condições em que vivem, são incapazes de participarem de modo igualitário na sociedade, sendo deste modo excluídas socialmente. Desta forma, esta parte da população, devido aos problemas económicos que enfrenta, acaba por ser marginalizada pelo resto da sociedade. O Governo é parte da solução deste problema, isto é, os Estados devem implementar políticas pensadas nesta parte da população, de forma a integrá-la de novo na sociedade e para que assim seja possível a melhoria da qualidade de vida desta. Tendo em conta o direito ao desenvolvimento, os Estados têm o dever de procurar que toda a população participe ativamente no desenvolvimento da nação e a distribuição dos benefícios resultantes deve ser distribuída equitativamente. Assim como diz na Declaração da ONU, os Estados devem tomar medidas firmes para eliminar as violações dos direitos humanos e, juntamente com o acesso ao desenvolvimento, assegurar a igualdade de oportunidades no acesso aos recursos básicos como a educação e, desta forma, promover a justiça social.